Já tem a coroa de flores para o enterro do Flávio Bolsonaro. Enterro político, ele está derretendo, ele está caindo. E você conta, eu conto. Adivinha? Ninguém quer ser vice do Flávio Bolsonaro. É porque o povo já sabe que onde ele entra tem esquema. E sabe que a bomba, aliás, a bomba não. As bombas virão à tona, serão explodidas, implodidas, detonadas. E a coroa do enterro já tem. Está na cabeça da Júlia Zanatta. Ninguém quer ser o vice do Flávio. Ninguém. A Zanatta quer. Meu pai! Para acabar de enterrar de vez a candidatura que ainda nem começou, do Flávio Bolsonaro. É sério. Michele não quer, inclusive a Michele, ela tá dando uma de polida. Perguntaram para ela assim: você não vai apoiar a candidatura do Flávio Bolsonaro? Ela, na hora certa, eu vou manifestar o meu apoio. O que ela está esperando, Andréia? Ela tá segurando para não queimar a candidatura dela para o Senado, porque ela conhece o Flávio Bolsonaro e sabe que daqui a pouco as bombas vão todas explodir. E ela vai falar, tá vendo? Eu falei que o Flávio não tinha condições. É por isso que ela não declara apoio, ela está esperando a bomba. Porque se ela declarar apoio agora e depois estourar a bomba, se brincar, ela queima até a candidatura dela para o Senado. Então tá quietinha. E o Nicolas, André? E o Nicolas Ferreira? Não quer nem sair na foto mais com o Flávio Bolsonaro. E quando sai na foto ou no vídeo, você olha para a cara dele assim, tá parecendo que ele já tá no enterro também. Será por quê, André? Porque eles conhecem o Flávio. Agora é Zanatta, é tiro, porrada e bomba, né? Não sei aonde, né? Porque passa pano para bandido, que é uma maravilha. Ela diz que aceita. Gente, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Eu vou falar para a direita agora. Ô, direita, deixa eu falar uma coisa para vocês. Não precisa de esquerda para derrubar o Flávio Bolsonaro. Não precisa. Vocês mesmos ali estão se derrubando. E você, direita, a direita está deixando o Flávio destruir tudo. Imagine essa chapa, Flávio Bolsonaro e Júlia Zanatta. Nem precisa de esquerda para derrubar. E para Lula ganhar no primeiro turno. Já está vindo os escândalos, já está vindo as situações que até agora só foi um tico-tico. Daqui a pouco vai vir muito mais. E com essa configuração de Zanatta, com a coroa do defunto na cabeça e o defunto do lado, morreu politicamente, acabou. O Lula vai ganhar no primeiro turno, gente. Ô, Nicolas, não vai não, Nicolas? É, né, Nicolas? Você sabe, né? Pois é. Inclusive, o Nicolas confessou que andou mesmo no jatinho do Daniel Varcaro. Porque o pessoal lá da Câmara de Deputados Federais, e no Senado também, tá metendo um cacete no Nicolas. E toda hora eles gritam, e o Nicolas, que viajou no jatinho de Daniel Varcaro? Aí ele confessou e disse que andou mesmo. Ainda falou assim, vocês estão aí com inveja. Ai, meu pai, inveja de andar com bandido. Inveja de andar no jatinho comprado com dinheiro que roubou, que foi roubado, de aposentado, de pensionista, de servidores públicos, de fundo de previdência, do Banco Público, do BRB, aí você está com inveja. Tem que ser uma cabeça de minhoca mesmo para achar que alguém tem inveja dessa patifaria. Eita! Mas sabe o que ele fala aí? Falou isso? Ele falou isso. É porque ele não tem o que falar. Você está entendendo? Aí ele dá uma risadinha, sem graça, e tenta fazer a curtição. Para quê? Levantar a cortininha de fumaça. Porque ele vai falar o quê? Que ele andou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 viagem no jato roubado de Daniel Varcaro. Ele vai falar o quê? Ele tem que rir mesmo e tentar desviar o assunto.
Tudo. Moralista, paladino da justiça, tiro, porrada e bomba, bandido bom é bandido morto, ou é bandido ou anda com bandido, né, Nicolas? Ah, tenha santa paciência. Você quer ser vice do Flávio? Ninguém quer. Ninguém quer. É, Jesus. Júlia Zanata, vice de Flávio Bolsonaro. Eduardo faz defesa pública e deputada mulher cristã comemora. Ué, eles têm que comemorar mesmo. A Júlia tem que comemorar. O Eduardo Bolsonaro tem que comemorar também. E tem que fazer a defesa. Por quê? Porque sabe que ninguém quer. Gente, para pensar. Um caiado da vida não quer entrar na chapa do Flávio Bolsonaro. Um Zema da vida não quer entrar na chapa do Flávio Bolsonaro. Que é isso? Que é isso? Mas por que, André? Porque sabe o que está vindo. A Júlia Zanata se coaduna, por quê? Porque ela já tem a coroa do funeral na cabeça e da morte política do Flávio. Você está entendendo? Por isso, porque não tem outra explicação. E ela está no perfil certinho. Ela está no perfil certinho para ser vice. E eu vou torcer para a configuração dessa chapa. Porque aí não precisa de mais nada. Só que vai ter, né? Vai ter muita bomba ainda pela frente. Enquanto isso, PT pede que STF e Polícia Federal investiguem se houve Caixa 2 para a campanha de Flávio Bolsonaro no filme Dark Horse. Houve tudo. Houve tudo, gente. É muito milhão. É Caixa 2, é propina, é lavagem de dinheiro, é corrupção, é excesso de azação, é crime financeiro, é tudo que você pensar junto. É milhão que não acaba mais. Falei para vocês que pode passar de 350 milhões na live de 8h30. É milhão demais. Tem que investigar. Tem que investigar. Como já está sendo investigado. Porque o esquema é gigantesco. E eu quero saber para onde foi o dinheiro. Ai, Andréia, foi para o filme. Cadê a comprovação do repasse para o filme? Porque a comprovação que foi para o fundo Havergate a gente já tem. Que é um fundo administrado pelo Paulo Calixto, advogado de Eduardo Bolsonaro, no Texas, onde Eduardo Bolsonaro vive. E acredito que é bancado com esse dinheiro. Cadê as comprovações das transferências para o filme? É isso que eu quero saber. E até agora ninguém prestou conta. Nem Eduardo Bolsonaro, nem Flávio Bolsonaro, nem a Karina Gama, nem o Flávio Bolsonaro. Nem o Mário Frias. Ninguém prestou conta. Inclusive, o Flávio Bolsonaro, cadê o Flávio Bolsonaro? Enfiou o rabo entre as pernas e nem fala sobre o assunto. Aí apareceu no Senado Federal para defender. Tira o porra de baba! Bandido bom é bandido morto! O bandido tem que cair a menoridade de 18 para 16 anos. Aí tá lá, tira o porra de bomba. Toda a bancada bolsonarista. Uma situação que é inconstitucional. Mas que passa o Miguel, passa o mel no bigode da gadaiada, que acredita que isso vai vingar. Ô, meu lindo e minha linda, não vai. Isso é conversa para pôr e dormir em véspera de eleição, para enganar e tocar a gadaiada. Mas não é só isso, não. Tem mais. Aí eles pegaram, junto com o Davi Alcolumbre, que está querendo meio que chantagear Lula, para Lula interferir na Polícia Federal e parar as investigações. Ou então está querendo toma lá da cá, está segurando a aprovação da escala 6x1. Está segurando, o filho da mãe. Está segurando o andamento da escala 6x1, até agora não mandou para a CCJ. Otton de Alencar está nervoso, falando, manda para a gente aprovar, o fim da escala 6x1. E o Davi Alcolumbre não manda. Mas Davi Alcolumbre colocou um monte de pauta bomba para ser aprovado. Que vai custar para o governo federal
muito possivelmente pode alcançar 300 bilhões para o governo federal pagar. Um monte de benesses que eles aprovou lá, está aprovando no Senado Federal. Aí deixa eu te perguntar uma coisa. E pode, Andréia? Bom, a Constituição fala o seguinte: toda propositura legislativa, seja projeto de lei, seja proposta de emenda à Constituição, se for gerar despesa para o governo, tem que ter a fonte de custeio, senão é inconstitucional. Aí você fala assim, não, mas o governo Lula também manda. O governo Lula também manda, Andréia. Muitos projetos de lei, nesse ano de eleição, que é benefício, que também a gente entende que é eleitoreiro, Andréia. Tudo bem, verdade. Só que tem um porém. Quando o governo manda esse tipo de propositura, como, por exemplo, o fim da escala 6x1, ele coloca lá a fonte de custeio, de onde virá o dinheiro para suportar aquela despesa que está sendo criada. Ponto. Aprovou, é constitucional. Agora, o que o Davi Alcolumbre está fazendo lá no Senado, junto com os bolsonaristas em peso, inclusive com apoio de gente de esquerda, que eu não vou mentir, eu não estou aqui para passar mel no bigode de ninguém. É o quê? É aprovando um monte de situação que vai gerar despesa para o governo federal, e eles não apresentaram na propositura, na proposta, no projeto, a fonte de custeio, de onde virá o dinheiro para pagar. E se eles não apresentarem isso, pode aprovar, pode promulgar, pode até sancionar, que é inconstitucional. E o Supremo vai derrubar. A situação é tão escrachada, mas tão escrachada, que o Gilmar Mendes já soltou uma nota e falou: quer aprovar, pode aprovar. Tem que ter a fonte de custeio, de onde vai vir um dinheiro para pagar. Se não vier, é inconstitucional. E o que ele está falando é o que eu estou falando, que está onde? Na Constituição Federal. Quer fazer o trem, como dizia minha avó, você quer fazer o trem, Andréia? Você pode fazer. Mas faz direito, porque senão eu vou desmanchar tudo, eu vou sujar as vazias tudo, você vai lavar tudo de novo. E você vai acabar fazendo 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, até fazer certo. É o Congresso Nacional nesse exato momento, notadamente na pessoa do Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre quer atingir o governo Lula de tudo quanto é jeito. Por quê? Quer o toma lá da cá? Quer que Lula interfira na Polícia Federal para barrar a investigação do Banco Master? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E todas essas proposituras, se aprovadas forem e não tiverem a fonte de custeio, não vai valer nada. É lá que o Flávio está, nessa presepada, passando mel no bigode da gadaiada, que não enxerga um palmo diante do nariz. Mas não é só isso também, não. Tem essa situação, em conluio com Davi Alcolumbre, e tem a situação da diminuição da menoridade penal. De 18 para 16. Aí você me pergunta, Andréia, mas isso é bom, Andréia? Isso é bom, porque os meninos bandidos vão para cadeia, Andréia. Serão arregimentados pelo PCC, pelo Comando Vermelho e por todas as cadeias de organizações criminosas que vão ter mais gente para trabalhar para eles. E vai resolver alguma coisa? Não vai. Eu já falei para vocês que isso é inconstitucional. Os direitos fundamentais podem ser ampliados e não restringidos. E está fácil de resolver. Já tem a propositura que já foi até aprovada numa comissão, do Fabiano Contarato. Basta aumentar o tempo de internação daquele que for menor de 18 anos, em vez de ficar no máximo 3 anos internado, que é preso, na verdade, só que não pode falar preso, é internado, em vez de ficar 3 anos, bota 5, bota 7, bota 10, se você quiser.
mas continua a medida socioeducativa e ele continua separado dos presos comuns. Porque se ele for para a cadeia junto com o preso comum, ele será regimentado pelo Comando Vermelho, pelo PCC, e o PCC e o Comando Vermelho vão agradecer a vocês, deputados e senadores, que estão aprovando essa situação. Lá no Senado também, junto com Flávio Bolsonaro. E falando, tiro, porrada de bomba, bandido bom é bandido morto, bandido bom é bandido... Mas se ele for o bandido? É essa situação que está acontecendo no Congresso Nacional nesse exato momento. Não vai adiantar diminuir a menoridade penal. Porque você gostando ou não, você querendo ou não, de 16, 17 anos ainda não é formado totalmente, biologicamente, cientificamente. E se ele entrar dentro do presídio comum, junto com outros bandidos, ele vai acabar de virar bandido. Nas medidas socioeducativas, mais de 50% são ressocializados. No sistema carcerário, mais de 70% não são ressocializados. Só que eles precisam vender essa ideia para criar cortina de fumaça próximo de ano de eleição, onde muito possivelmente vão aprovar e o Supremo vai derrubar, porque é inconstitucional. Inclusive, eu já tinha dito isso para vocês. O ano em que mais é aprovado absurdos nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas, no Senado e na Câmara de Deputados é o ano de eleição. Eles aprovam tudo para passar o mel no bigode das pessoas. E depois cai tudo. Porque não tem compromisso com a verdade, com a legalidade, com a constitucionalidade das normas. É isso que está acontecendo, notadamente no Senado Federal. Enquanto deveriam votar aquilo que é execuível e constitucional, que é o fim da escala 6x1, não. Davi Alcolumbre sentou em cima da proposta e está colocando um monte de outras propostas inconstitucionais e absolutamente inexequíveis, mas com um substrato eleitoreiro muito grande, para enganar e manipular as pessoas, e depois tudo cair. O Flávio está lá, no meio. Correndo da imprensa, está correndo da imprensa, ele está se escondendo da imprensa lá, porque ele tem um monte de coisa para explicar. Ele tem que explicar a planilha que o Intercept vazou de pagamentos, que não foram 60 milhões, foram 78 milhões que aquelas planilhas, somado tudo, deu de pagamento para o filme. E não foi para o filme, foi para o fundo Havergate, do Paulo Carlisto, advogado do Eduardo Bolsonaro. Ele não explica. Ele não explica que o Daniel Vorcaro entregou em delação o Ciro Nogueira, ex-ministro da Casa Civil de Bolsonaro, o vice dos sonhos do Flávio Bolsonaro. Ele mesmo disse isso. Ele não explica que o Vorcaro delatou também o Cláudio Castro, que é do mesmo grupo político do Rio de Janeiro, dele, do Flávio Bolsonaro. O áudio, então, que ele não explica mesmo. Ele está correndo mais do que o capeta corre da cruz. E não explica nada, e quando pega o microfone lá, dá um de bambambé. Ai, meu pai. E já tem até a coroa do funeral político, né, Zanata? Tenha santa paciência. Tem que ter muita paciência, Jesus. Ainda bem que a gente leva tudo na esportiva, porque senão a gente não aguenta, né? Pois é. Caso Master, Vorcaro aposta em eleição de Flávio Bolsonaro. Coitado! Com iminente rejeição de novo acordo de delação. Vorcaro deve ter segundo acordo de delação rejeitada pela Polícia Federal e PGR por blindar grupo político. A aposta passa a ser em Cássio Nunes Marques para obter prisão domiciliar e na eleição do Flávio Bolsonaro para barrar investigações, caso seja eleito presidente. Oh, meu pai, você conta, eu conto. Não vai ser eleito nem aqui, nem na Cochichina.
Se brincar, vai ser Lula no primeiro turno. O que ocorre? Daniel Vorcaro está segurando. Está segurando o trem. E não quer entregar todo o esquema. Ele pegou e soltou um tico-tico do mesmo grupo político do Flávio. Ciro Nogueira, senador, e o Cláudio Castro, ex-governador do Rio de Janeiro. Tudo o mesmo grupo político do Flávio. E não quis mais abrir o bico. Polícia Federal está olhando assim, porque ele tem até a sexta-feira. Amanhã, né? Ele tem até sexta-feira. Polícia Federal já, de jeito, não vai, não. Nós temos um monte de prova aqui, de um monte de coisa aqui, que você não falou nada. De jeito não vai ser aceito, não. Aí o PGR olhou assim também. Não, mas isso aqui, e essa conversa aqui, e esse vídeo aqui, você com o Flávio, e essa coisa aqui. Ou você abre o bico, ou de jeito não vai também, não. O que vai acontecer? Segundo os porões, ele está achando que o Flávio vai ganhar. Aí ele não vai entregar o Flávio. Porque aí depois o Flávio vai dar o perdão judicial para ele. Ô, coitado. E ele também está apostando que daqui a pouco o André Mendonça, que está na segunda turma, e isso pode acontecer. Obviamente que o Flávio ganhar a eleição não vai acontecer e nem vai ter perdão judicial, obviamente. Mas essa outra parte aqui pode acontecer. Qual, Andréia? Ele ir para a prisão domiciliar daqui a pouco. Por quê? Porque o relator é quem? André Mendonça, bolsonarista, que faz parte da segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Segunda turma do Supremo Tribunal Federal, tá quem? André Mendonça, o relator bolsonarista, Nunes Marques, bolsonarista, Luiz Fux, bolsonarista. E acabou de ser revelado que o filho do Luiz Fux também recebeu 18 milhões. Ah, não foi 18 milhões, não. O Luiz Fux, fofoca. O filho do Luiz Fux estava naquela degustação de uísque de 5 milhões. Vorcaro chamou 10 homens, só entra homem. Vorcaro falou, só entra homem. Aí convidou 10 homens para degustar queijos e tudo, e vinho, e tinha um uísque de 5 milhões de dólares. 5 milhões de dólares? 5 milhões. Muito dinheiro, né? Tanto dinheiro que a gente perde até a noção, né? Porque a gente mal pega eu nunca peguei nem a nota de R$200. É porque eu acho que eles escondem tudo, né? Aí as notas de R$200 nem circulam. Aí o que aconteceu? Nessa degustação do uísque de 5 milhões, estava lá Ciro Nogueira, Cláudio Castro, que foi delatado por Vorcaro. Diz que estava o Hugo Mota, e diz que estava outros políticos, e estava o filho do Luiz Fux. E o Luiz Fux, olha só, André Mendonça, Nunes Marques e Luiz Fux, também faz parte da segunda turma. Aí o Dias Toffoli está impedido, e sobrou quem? Gilmar Mendes. Essa segunda turma aqui, que é a responsável pelo julgamento. Gente, vai virar pizza, meu pai de Deus. 3 bolsonaristas na mesma turma? Como é que vai ser isso, gente? Pelo amor de Deus. Aí diz que ele está apostando daqui a pouco na prisão domiciliar. Que ele vai ter a maioria. André Mendonça, Nunes Marques e Luiz Fux na segunda turma. E que ele não vai entregar o chefão do Flávio Bolsonaro. Ele está contando com isso. Mas eu já vi uma treta, eu não sei se é teatro. Ele brigou, ele reclamou para o PGR. Quem? O Vorcaro reclamou para o PGR de perseguição por parte do André Mendonça. André Mendonça? Será? Ou será que é cena? Para não dar muito na cara. Eu não sei, eu sei de uma coisa, meu lindo, minha linda, nós temos que ficar de olho nessa configuração. E muito possivelmente essa delação será rejeitada. Total. Mas vamos aguardar para ver. O que eu falei aqui para vocês, ó? CCJ na Câmara aprova PEC que reduz maioridade penal de 18 para 16 anos. A Comissão de Constituição e Justiça da CCJ, da Câmara de Deputados Federais, aprovou a admissibilidade da proposta de emenda à Constituição que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos.
O placar foi de 44 votos favoráveis, 18 contrários. Eles vão fazer isso, vão aprovar para passar o mel no bigode da gadaiada, fazer o videozinho, vitória, tá vendo? Bandido bom é bandido morto. E no frigir dos ovos vai tudo cair e eles só querem o seu voto do retardado, do imbecil que não pensa, que não, entendeu? Que é tocado e manipulado como gado. Inclusive o Otônio de Paula, de direita, falou um tico-tico sobre essa situação da menoridade, diminuição da menoridade penal, que eu já falei que tem um projeto que já está adiantado lá no Senado, do Fabiano Contarato, que aumenta o tempo de internação, que aí é constitucional, entendeu? Pode ser aceito pelo Supremo. Agora, aumentar a maioridade penal não será aceito. Ponto. Vamos ver aqui o que ele falou. Presidente, por que assuntos tão importantes para o Brasil como esta casa comete o erro de discutir em ano eleitoral? O tema da redução da maioridade penal é um tema tão importante, porque está falando sobre o futuro do nosso país, sobre o futuro de crianças, futuro de adolescentes, futuro da nossa nação. Esse governo comete o erro do não investimento na ressocialização de nossos adolescentes. Mas, lamentavelmente, foi o mesmo erro que o governo Bolsonaro também cometeu. Não houve também, durante os 4 anos do governo Bolsonaro, investimento nesta área. Então, aqui vai uma crítica. Vai uma outra crítica também. Infelizmente, o governo Bolsonaro, assim como este governo também, ficou 4 anos no poder sem fazer deste tema prioritário para a nação um tema a ser desenvolvido e aprovado durante os 4 anos. Por que nós não aprovamos a redução da maioridade penal durante os 4 anos do governo Bolsonaro? Já que nós tínhamos base para isso lá atrás. Assim como eu questiono também, por que durante o governo Bolsonaro, que eu apoiei, que eu estava do lado também, nós não transformamos as facções criminosas em grupos terroristas? Tivemos 4 anos para isso. E também nós não fizemos isto. Nós vamos reduzir a maioridade penal? Vamos. Há um clamor popular para isso? Há. Mas eu só quero lembrar que todos os adolescentes cometerão e cometem crime. Não apenas dos 16 aos 17 anos. E como ficarão aqueles de 15 anos e 11 meses, que cometerem os crimes hediondos também? Como ficarão? Ou seja, amanhã nós vamos ter que debater aqui nesta casa também a redução de 16 para 14 anos, depois de 14 para 12 anos e assim sucessivamente. Por quê? Porque o problema é mais estrutural do que nós pensamos. E por fim, o tráfico agora vai ter que recrutar meninos abaixo de 16 anos, que serão recrutados. E não se engane, o tráfico vai recrutar. Portanto, nós vamos aprovar. Tem maioria para aprovar aqui nesta casa a redução da maioridade penal. Só não se enganem que esta não é a solução que nós precisamos hoje para o país. Infelizmente, o problema é mais estrutural do que nós pensamos. E é só para palanquete político. Como eu falei para vocês, quer deixar o adolescente mais tempo na cadeia, aumenta a medida socioeducativa. Hoje, no máximo, é 3 anos. Bota 5, bota 7, bota 10. E aí, vai para frente. Porque ele não vai se misturar com os outros. O Supremo não vai aceitar. É essa a situação. Então, é só para conversa para boi dormir. E o Flávio está imbuído nisso, bandido bom e bandido morto, mas tudo conversa para boi dormir e não será aprovado lá no Supremo Tribunal Federal, que é dar a última palavra. Você gostando ou não, você querendo ou não, o Supremo que dá a última palavra. A competência principal do Supremo é dizer se a norma, se a lei, se a emenda à Constituição está de acordo com a Constituição ou não. Ponto e acabou. Então, isso tudo é só conversa para boi dormir. É cortina de fumaça. Senta o dedo no like, qualquer nova informação, eu entro ao vivo a qualquer hora. Beijo, fica com Deus. Obrigada.